Muita gente está preocupada com a reforma tributária, mas poucos calcularam o impacto dela nos resultados da empresa. Nesse vídeo eu vou te mostrar como simular o impacto da reforma tributária na sua empresa, utilizando uma ferramenta desenvolvida por mim, mas utilizando os dados da sua empresa. A ideia é muito simples. No final do vídeo você precisa saber se a empresa tem impostos a pagar ou créditos a recuperar. E principalmente, por quê? Eu sou o Diogo Reis, fundador da M5 Labs e ajudo as empresas a entenderem seus números e tomarem melhores decisões no dia a dia. Muito bem, sem mais delongas, você clica no link que eu vou deixar aqui no comentário para vir direto para essa página aqui, ó, análise prévia. Bom, para os campos não ficarem desorganizados, eu recomendo você baixar essa planilha de modelo. A gente não vai nem entrar no Excel, mas ela serve para organizar o nosso Google Planilhas. Vou abrir então uma planilha em branco. Estando completamente em branco, nós vamos fazer uma importação daquele arquivo. Vem aqui em fazer uploads, procurar. Você vai procurar lá na sua pasta de downloads. Já tem o meu aqui. Se ele perguntar se você quer substituir a planilha, não tem problema, pode substituir. O que ele vai fazer? Se tiver alguma coisa aqui, ele vai acabar preenchendo. Por isso que eu sempre recomendo uma planilha em branco. Olha o que ele nos trouxe. O importante para a gente aqui é manter o nome dos títulos e o nome da planilha. O restante nós vamos preencher manualmente. Dei um zoom aqui para ficar mais fácil. O que nós vamos precisar preencher? São apenas 4 campos: referência, NCM, entrada e saída e valor. O que é cada um deles? Referência é um nome que você pode dar qualquer um, desde que você entenda que esse valor ele vai ser retornado. Da mesma forma que você envia essa informação, você vai receber depois. Então, em vez de energia elétrica, se colocar conta de luz, não tem problema nenhum, desde que o NCM de fato esteja referenciando a energia elétrica ou a conta de luz. O que vai mandar é o código. O NCM ele pode ser enviado com ponto, sem ponto, desde que ele seja um campo de texto. Ele não pode ser um campo numérico. Tem muito NCM que começa com 0. Eu não posso omitir esse 0. Se isso por um acaso acontecer, é só vir aqui, ó, colocar texto simples que ele vai converter para texto. Basicamente, isso não costuma dar problema. Eu até deixo o primeiro modelo aqui justamente para o campo identificar que é texto. Já no terceiro campo, ele quer saber se isso trata de uma entrada ou uma saída. O que são a entrada? Entrada de insumo, entrada de matéria-prima. É tudo que vai lá no futuro gerar crédito para você. É tudo que está entrando, que você está comprando. E quando você vende, né, a gente considera a saída, quando você fatura. Ou seja, você vai ter débitos a partir da saída. O valor, ele não é obrigatório. Às vezes as pessoas não querem enviar com valor, não tem problema nenhum. É só você considerar que ele não vai fazer o cálculo, né? Depois você vai ter que fazer o cálculo manualmente. Mas, pelo menos, ele vai fazer a classificação. E uma dica muito importante, onde eu vou encontrar esses valores de NCM? Isso aqui você vai encontrar na nota fiscal ou no sistema, né? Provavelmente você consegue exportar do seu sistema quanto de cada produto. Essa lista aqui, inclusive, pode ser produto por produto. Não tem problema repetir o NCM, né? Mas, de alguma forma, você vai ter que exportar isso do seu sistema. Nesse caso, nós vamos fazer 2 exemplos e eu vou trazer o primeiro aqui que vocês já vão entender. Veja que eu já trouxe um exemplo preenchido. Vou passar bem rapidinho aqui para que a gente possa ver. Até aqui, ó, são os itens de entrada, até o desinfetante. Daqui para baixo são os itens de saída. Você vê que a minha classificação poderia ter escrito só tomate, não tem problema, né? Agora, esse valor aqui ele tem que estar correto. Então, houve uma entrada de R$5.000 e assim são os demais produtos. Cebola, açúcar, sal. Estou falando aqui de insumos, né? Matéria-prima, embalagem, rótulo. Olha só, um ativo, né? Uma máquina também gera crédito. Deixei esse exemplo aqui. É uma entrada de R$15.000. Material de escritório, a própria energia elétrica, outras
matérias-primas, embalagem novamente. Coloquei um produto alcoólico aqui para a gente ver a questão de imposto seletivo, se ele identifica ou não. E produtos de limpeza, 2 produtos de limpeza aqui com códigos parecidos, mas vocês vão ver que tem tratamento diferente. E daqui em diante são saídas, né? 6 produtos diferentes para que a gente consiga analisar. Eu vou nomear aqui como envio 01 do YouTube, mas isso aqui que eu vou fazer agora é super importante para não dar erro. Você precisa compartilhar essa planilha e ela não pode estar restrita. Ela tem que estar para qualquer pessoa com link. Depois, se for o caso, quiser apagar, fazer qualquer coisa, não tem problema. Isso é importante para que essa planilha possa ser lida pela automação. Copiei aqui, volto lá no site, aquele que eu deixei o link, coloco o meu nome, o e-mail, coloco o e-mail correto, senão você não vai receber. A resposta é por e-mail ou por WhatsApp. E o link que a gente acabou de copiar, cola aqui neste campo. Você vai enviar e no máximo em 1 minuto, depender da quantidade de itens processados, você vai receber a resposta. Em menos de 1 minuto chega a resposta e um link aqui no corpo do e-mail. Só você clicar e agora a gente vai passar a analisar a resposta. Vou aumentar o zoom aqui. Lembra que eu disse que a referência era um nome que você mesmo identificaria? Então eles voltam para cá na análise e o NCM ele é conferido. Você consegue verificar se o NCM está correto. Então no caso aqui do tomate, ó, tá vendo? Você vê que bateu, ó, tomates frescos, capítulo, posição, subposição, item, subitem. Isso é hierarquia do NCM, né? São esses números aqui. E aqui tá para você já conseguir conferir se isso está certo ou não. O vinagre está certo, tudo certinho. O que a gente já consegue ver nessa primeira planilha? Além de conferir o NCM, já trouxe aqui o CST e o C-Clastrib de cada um dos itens. Repara que eu tenho diversas situações tributárias, né? Desde alíquota zero, alíquota reduzida, tributação integral. E aqui ele traz a classificação tributária. Repare que, por exemplo, a alíquota zero, existe mais de uma classificação que zero alíquota. Nesse caso aqui, ó, produtos hortícolas, produtos para alimentação humana, a famosa cesta básica, são motivos diferentes para zerarem a alíquota. Outra coisa, em relação se ele é tributado pelo imposto seletivo ou não. Ó, vê que tem algum produto aqui que foi classificado como sim. Aquilo que a gente viu lá no início, que é o vinho. Então, ainda não saíram as alíquotas, né, do imposto seletivo, mas aqui você já sabe que ele está classificado lá para ser, de alguma forma, tributado. Aqui são os valores que foram colocados lá e a alíquota correspondente. Por que aqui está 27%? Esse é o valor da calculadora tributária para 2033. Provavelmente esse valor vai mudar, mas, de qualquer forma, é o valor que a gente tem hoje. Né? Entre 26% a 28% é o que a gente imagina que vai ficar, mas isso, né, por ser uma análise prévia, não vai fazer diferença. Mas esse valor aqui na calculadora oficial do governo está com 27%. E aqui é um cálculo direto, né? Se eu tenho redução, por exemplo, de 60%, vamos ver que item que é esse aqui, óleo de soja. Então eu tenho um crédito. Ao invés de ter o crédito integral, eu vou ter o crédito também reduzido, já que a alíquota dele é reduzida. Outro detalhe é que, em caso de dúvida, nesse caso aqui do óleo, por que ele é reduzido em 60%? Vamos imaginar que o óleo poderia ser da cesta básica, por que não é? Já existe um link aqui, direto para a lei, que nos traz aqui, ó, alimentos destinados ao consumo humano. Já pode ir direto aqui no anexo, aqui, ó, óleo de soja, milho, canola, nessas classificações e tudo mais. Então, essa é a justificativa, né, dele não ter entrado na cesta básica, mas ter entrado aqui destinado ao consumo humano com redução de 60%. Então, ao invés de vir aqui consultar na lei, é muito mais fácil colocar na planilha e depois só conferir, né? Depois de ter analisado item por item, a gente pode ver aqui um resumo por tratamento tributário. Nas minhas entradas e nas saídas eu tive tributação integral, alíquota reduzida em 60%,
e alíquota zero. E eu consigo ver que da minha entrada, dos 32 mil de aquisição, eu obtive 5 mil, quase 5.600 de crédito. E da minha venda, que é 44.500, eu devo pagar R$ 10.700, mais ou menos. O que gera um saldo, né? Se eu pegar o que eu devo menos o que eu tenho de crédito, de mais ou menos ali R$ 5.000. E aqui, pessoal, isso é uma análise preliminar. O objetivo aqui não é fechar 100% a conta do imposto, até porque não tem nem serviços, eles compõem créditos e débitos também, e a gente não colocou aqui. Mas é um início bem completo para quem não tinha nenhuma informação ainda sobre a reforma tributária. E eu deixei aqui 3 indicadores para facilitar a sua vida na hora de calcular as alíquotas. A primeira, ela tem mais a ver com o consumidor que com a empresa em si. Isso aqui é a alíquota efetiva que o consumidor está pagando. Ele representa tudo que foi pago de imposto, ou seja, o débito sobre a venda, né, que são as saídas. E lembra que eu coloquei como alíquota padrão 27%? Padrão não, né? A alíquota integral de 27%. Aqui está dando um pouco menos porque existe alguns produtos que eu estou vendendo com alíquota reduzida. Então, neste caso aqui, né, nessa empresa de molhos e temperos, a alíquota final, nesse caso específico, com esse mix, ficou um pouco menor do que o integral, né, que o padrão. A segunda análise já tem mais a ver com a empresa, porque esse aqui é o que efetivamente a empresa está pagando, que é os R$ 5.000 sobre os 44.500, dessa alíquota aqui de 11%. A gente pode falar que essa, de fato, é o desembolso da indústria. O índice de crédito sobre entrada é algo que a gente vai começar a prestar muito mais atenção com a reforma tributária. O ideal é que você consiga obter de crédito um índice igual ou superior ao índice do débito. Neste caso aqui, o que significa? Eu obtive de crédito R$ 5.600 praticamente sobre 32 mil. Vê que ele ficou um pouco distante do 24. Por quê? Na minha entrada, eu tenho produtos com alíquota zero, mas eu não vendo com alíquota zero. Eu peguei vários itens lá, tomate, cebola, sal, açúcar, vários itens com alíquota zero, e quando eu transformo, eles já passam a ser tributação integral ou, no máximo, reduzida em 60%. E isso faz com que, né, meu aproveitamento de crédito na entrada diminua. Então tem que ficar muito atento para obter crédito, máquinas, equipamentos, outros serviços, né, e não deixar isso aqui passar em branco. Aqui já é uma análise mais gráfica, que representa bastante aquilo que eu já acabei falando, né? Proporção de tributo por situação tributária. Aqui a gente vê um destaque, né? Eu tenho entrada com alíquota zero, mas eu não tenho saída com alíquota zero. Então, a gente vê aqui que eu tenho 3 tipos de entrada, mas apenas 2 tipos de saída. E aqui já são em valores mesmos, né? O que eu consegui obter em valores de crédito e de débito por tratamento tributário. Óbvio que a alíquota zero nunca vai aparecer porque o valor é zero, mas o esforço é sempre para reduzir essa diferença, né? Seja obtendo mais crédito ou reduzindo o débito com uma classificação adequada de produtos e tudo mais. E por último, e não menos importante, uma ferramenta que eu sempre utilizo, que é a tabela dinâmica, e aqui ela traz um resumo por produto e por classificação tributária. Então aqui a gente já consegue ver, né, de cara, por exemplo, numa situação de alíquota reduzida em 60%, o que eu tive aqui? Na venda, o extrato de tomate, ele não é tributação integral. Ele está nessa redução de 60%. E na minha entrada, a gente até conferiu, né, o óleo de soja e a água sanitária. Interessante. No caso aqui de produtos com alíquota zero, 2 situações, né? Tanto hortícolas quanto produto para alimentação humana, né? A cesta básica e os hortícolas. Todos esses aqui eu não obtenho crédito na entrada. Se eu apenas revendesse, eu também não pagaria o débito na saída. Mas como eu transformo, né, isso aqui tudo vira molho e vira tempero, então transformei, já passa a ser outro produto. E aqui, né, a maioria caiu na tributação integral.
Olha só, eu tenho situação aqui, por exemplo, do desinfetante, que é produto de limpeza, que cai numa tributação integral, e uma água sanitária que tem uma redução de 60%. Uma situação que eu deixei aqui de propósito foi o ovo líquido comparado com o ovo in natura, né? Digamos assim. Tá vendo? Eles caem em situações diferentes, são classificações diferentes, né? Mas pelo fato de ter sido processado, ele já perde a condição de produto primário. E aqui, básico, né? Rótulo, vinagre, vinho, a gente já consegue ver como que ficou a tributação de cada um, sendo entrada ou saída, né? Esse número aqui acaba batendo com o número que a gente viu lá. Se você chegou até aqui, é porque a ferramenta está sendo útil. Então deixa seu like aqui que me ajuda bastante. Se você acha que acabou, não acabou não. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para vocês verem que empresas de segmentos semelhantes podem ter resultados muito diferentes. Bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar, só fazer uma cópia nesse aqui, envio 02, vou simplesmente fazer uma cópia, vou apagar e vou trazer um exemplo de um laticínio. Aqui está, ó, na mesma lógica. Bora lá. Entrada: leite, açúcar, mel, ácido cítrico, pêssego, chocolate, embalagem, rótulo, luva, peça, né, um rolamento para uma esteira, água sanitária, detergente. E aqui os produtos de saída: leite, manteiga, queijo mussarela, gorgonzola, iogurte, doce de leite e bebida láctea. Vou fazer isso aqui bem rapidinho para vocês terem uma ideia. O que eu devo fazer aqui é apenas compartilhar. Como eu dupliquei, pessoal, o nome das linhas, colunas estão todos corretos. Eu só preciso vir aqui e desbloquear para que qualquer pessoa consiga acessar. Acesso atualizado, volto lá no site. O formulário já estava enviado. Vou dar um atualizar aqui para ele zerar e vou enviar de novo. Coloquei o link, enviei, chegou imediatamente a nossa planilha. Não vou passar cada detalhe que vocês já entenderam, que ele faz toda a conferência, né, do NCM, deixa tudo aqui calculado. Vamos para as análises, né? Agora veja esse caso. No caso de um laticínio, olha como que é bem diferente. A maioria dos produtos, tanto na entrada quanto na saída, são de alíquota zero. Dos produtos que eu tenho tributação integral, eu tenho mais entrada do que saída. Isso faz com que eu tenha mais crédito do que débito. Esse valor aqui está negativo porque eu tenho, na verdade, créditos a receber nessa linha aqui de tributação integral. E no caso do laticínio, a alíquota zero aqui ela acaba até predominando em quantidade, né, de produtos por causa do leite cru, que é o principal insumo, e alguns produtos na saída também. Então é quase 80% aqui não é tributado na entrada e quase 70% não é tributado na saída. Gera nem débito nem crédito, né? Só que eu tenho algumas situações aqui de alguns produtos de leite, né, alguns laticínios que não são de alíquota zero e eles acabam entrando aqui, pelo menos, né, que não é na alíquota reduzida em 60%. E aí sim, esse gera, né, um saldo a pagar aí até relativamente alto. Mas se você for parar para pensar, a gente estava analisando uma empresa ali com mais ou menos 5 mil de imposto em cima de um faturamento de menos de 50. Aqui eu estou falando de um faturamento de 425 mil pagando 6 mil reais. É uma lógica que acontece em alguns setores. E se a gente for para análise aqui sobre a receita, né, quanto um laticínio o consumidor paga em média nesse laticínio aqui, né, de tributo, paga menos de 5%. Né? Analisando esse mix aqui, qual que é a alíquota efetiva que a empresa paga? Ela paga 6 mil sobre 425 mil reais. Isso dá 1,5%. E nesse caso aqui, o laticínio até tem uma recuperação de crédito até interessante. Óbvio que pode recuperar mais, né? Eu não exauri o conteúdo aqui, mas teve um aproveitamento bem interessante dos créditos. 260 mil, ela conseguiu aproveitar 14 mil. É muito difícil, né, aproveitar do principal insumo, que é a alíquota zero, mas ela tem uma vantagem também de vender com alíquota zero. Então isso aqui ajuda bastante. Aqui são aquelas situações que já foram colocadas, só que graficamente, né, mais entrada
tributado integralmente do que saída. E na hora de pagar aqui, o que fez a diferença foram os produtos com alíquota reduzida em 60%, né? Que são esses aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. O que eu tenho em cada caso? Reduzido em 60% na minha entrada, eu tive um conservante, o mel, pêssego. Olha que interessante, o pêssego em lata, ele é uma redução de 60%. Se ele não fosse em lata, fosse in natura, provavelmente não teria crédito, provavelmente seria mais barato também. Mas eu consegui aproveitar aqui com uma redução de 60%, luva, água sanitária. E os produtos vendidos aqui, que fizeram bastante diferença na hora de pagar o imposto, foram as bebidas lácteas, né? Iogurte também não é da cesta básica, né? Fica aqui numa redução de 60%. Alíquota zero, tanto na entrada quanto na saída. Zero, eu tive leite cru e o açúcar, e na saída, o leite. O próprio leite, né? Mesmo sendo pasteurizado, ele é alíquota zero. Manteiga e queijo mussarela. Isso aqui era uma das coisas que eu tinha dúvida. O queijo mussarela, ele faz parte, pelo anexo que ele está aqui, ele faz parte da cesta básica. Quem tinha dúvida já sanou agora. E o que foi tributado integralmente? Alguns produtos que fizeram também diferença, né, na hora de serem vendidos, ó, o doce de leite, ele não recebeu nenhum tipo de redução, e nem o queijo gorgonzola. Óbvio que eu deixei aqui de propósito, né, a título de ilustrar, para vocês verem que eu posso ter o queijo em mais de uma situação tributária, né? O doce de leite e o iogurte também são situações diferentes. E aqui a embalagem geralmente, né, tributado também de forma integral. Agora que você viu dois exemplos, dá para entender por que não existe resposta padrão. O impacto da reforma tributária muda completamente dependendo da estrutura da empresa, dos tipos de produto e do mercado que ela atua. Agora que você já tem a simulação tributária, o próximo passo é olhar a precificação. Eu gravei esse outro vídeo aqui explicando como analisar a margem corretamente. Ele é o complemento perfeito para esse vídeo. Não esquece de entrar na playlist da reforma tributária e te vejo no próximo vídeo.